Uma sexta-feira que mal começou e já chegou com o pé na porta do torcedor vascaíno. Pois enfim, meus amigos, o Vasco consegue avançar em bons negócios nesta janela de transferências. 4 nomes, 4 atletas que se aproximam e muito de um desfecho com o nosso gigante da colina. E te adianto aqui, 4 reforços que mudam o nível desse atual elenco. Eu falo de Jorge Carrascal, eu falo de Michael Santos, eu falo de Abel Hernandes e eu falo de Bruno Praxedes. Jorge Carrascal, tudo alinhado, tudo certo entre Vasco e o atleta. Questão salarial e tempo de contrato. A proposta do Cruz Maltino já está na mesa do clube russo CSKA Moscou, que hoje detém os direitos econômicos do colombiano, que é uma das grandes revelações do futebol do seu país. A gente vai trazer detalhes aqui neste Fala Gigante sobre os valores, sobre como estão andando as negociações nesse momento. E já te adianto, o Vasco está confiante num desfecho. Enfim, teremos um camisa 10. Falaremos também sobre os 2 atacantes uruguaios, Abel Hernandes e Michael Santos. Um que atua no Peñarol do Uruguai e o outro que atua no Talleres da Argentina. 2 jogadores que têm um desfecho muito próximo também do nosso Cruz Maltino. O atacante uruguaio, que hoje veste a camisa do Peñarol, é esperado no Rio de Janeiro nessas próximas horas. Já o atacante uruguaio, que hoje veste a camisa do Talleres da Argentina, tem tudo alinhado e está empolgado em vestir a camisa do Vasco da Gama, do técnico Ramon Dias. Um pilar importantíssimo nessa contratação. E por fim, Bruno Praxedes, meio-campo de 21 anos de idade, que hoje veste a camisa da RB Bragantino. Torcedor, tudo certo, tudo alinhado, praticamente fechado. Aquele só falta assinar pode ser utilizado na situação do Bruno Praxedes. O jogador é esperado no Rio de Janeiro nesses próximos dias. E eu já te adianto, Ramon Dias está fascinado com o futebol do jogador. Nesse último sábado, após a partida do Bragantino no Engenhão, Ramon Dias fez questão de sentar e conversar com o Praxedes sobre o projeto para tentar trazê-lo ao gigante da colina. Enfim, meus amigos, depois de tanto sofrimento, depois de tanto tempo, o Vasco está no mercado e muito perto, inclusive, de fechar com bons nomes. A gente vai trazer todas as informações aqui neste Fala Gigante, empolgante, que promete e que ilude novamente o seu torcedor. Porém, antes de começar rapidinho aqui, quero, é claro, dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está aqui, ó, no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E rapaziada, a gente está na meta, no objetivo, é claro, de chegar aí a 101 mil inscritos, falta pouco. Então olha só, é o seguinte, se você está chegando aqui pela primeira vez, me dê um voto de confiança, se inscreva. A gente está aqui todos os dias, 3 vezes ao dia, trazendo informações do Vasco a vocês. Vem aqui embaixo, ó, nessa palavrinha inscrever-se, aperte nela e faça parte da nossa família. Já você, que está aqui todos os dias, gosta do nosso canal, já assiste ao nosso conteúdo diariamente e ainda não se inscreveu, vem aqui embaixo, cara, ajude aí o nosso crescimento, conto com a sua ajuda, então se inscreva, ative também o seu sininho de notificação, deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei, para ajudar a divulgação do nosso conteúdo e deixe aqui também, ó, nos comentários o que você acha desses nomes que hoje o Vasco está muito perto de, enfim, fechar como novos reforços. Tranquilo, rapaziada? Um pacotão aí, né, chegando na colina histórica. Porém, vambora, né, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Gente, quero começar aqui este Fala Gigante, apenas o segundo vídeo desta sexta-feira, falando sobre algo de fato mais concreto. Quero começar falando sobre Bruno Praxedes, pois qual foi a informação que tivemos sobre esse nome nesta tarde de sexta-feira? O atleta de 21 anos de idade, que foi uma grande revelação do Internacional, inclusive do Abel Braga, lá no ano de 2020, chegou ao Bragantino no ano de 2021 como a grande compra da história da RB Bragantino, o grande nome desse projeto, dessa empresa Red Bull. Para vocês terem noção de quão grande era essa contratação do Bruno Praxedes para o clube paulista, na época, com apenas 19 anos de idade, o Praxedes foi comprado pelo Bragantino junto ao Internacional pelo valor de 6 milhões de euros, trazendo para nossa moeda algo em torno aí dos 33 milhões de reais. Isso na época, com o Praxedes tendo apenas 19 anos de idade, foi contratado como uma grande revelação, torcedor. O Praxedes é jogador de seleção de base, era de fato uma grande promessa do nosso futebol brasileiro.
Foi muito bem no seu primeiro ano no Red Bull Bragantino, foram 27 partidas, 3 gols marcados, 4 assistências. No ano seguinte, em 2022, foram 31 jogos, sendo uma peça importante. Porém, nessa temporada, com a saída do Barbieri e a chegada do técnico Pedro Caixinha, do Red Bull Bragantino, Bruno Praxedes acabou perdendo espaço e foi colocado no mercado, até por uma lesão que acabou sofrendo lá no início da temporada. Já está recuperado, já está 100%, mas não vem recebendo oportunidade de vestir a camisa do Clube Paulista. Então, com isso, foi praticamente colocado aí ao mercado pelos seus empresários. É um interesse muito antigo do Vasco, por ele já ter trabalhado com o Barbieri lá no Bragantino, que era o antigo técnico do Vasco, então foi colocado à mesa pelo próprio ex-treinador, e por ter trabalhado com o Abel Braga nos tempos de Internacional, quando ele foi lançado ao futebol profissional como uma grande promessa da base do Clube Gaúcho. E nesse momento as negociações de fato estão muito avançadas. Um nome que agradou ao departamento de futebol e um nome que agradou muito ao atual técnico do Vasco da Gama, Ramon Angel Dias. E eu já adianto aqui a vocês, no último sábado, após a partida entre Red Bull Bragantino e Botafogo aqui no Rio de Janeiro, no estádio Newton Santos, Ramon Dias fez questão de sentar e conversar com o Bruno Praxedes sobre o projeto do Vasco e sobre a sua expectativa de contar com o atleta para o restante da temporada. Informação que tivemos através aí do jornalista Matheus Gilbert. O técnico argentino Ramon Angel Dias teria ficado fascinado com o futebol do atleta. Essa foi a palavra utilizada pelo técnico argentino para descrever, inclusive, sobre o jogador. E o Vasco, é claro, a partir disso, avançou nas tratativas. O que temos a trazer aqui a vocês sobre as negociações? As negociações pelo jogador foi retomada e o Vasco conseguiu alinhar com o Bragantino um empréstimo de 1 ano, um empréstimo até o meio do ano que vem. Porém, havia um pequeno entrave com relação ao valor da opção de compra no final do contrato. Isso se prolongou durante a semana e nesses últimos dias, inclusive trago aqui a informação a vocês que ontem o Vasco conseguiu se acertar com o Bragantino com relação a esse valor final da opção de compra no final do contrato. Então, o torcedor está de fato tudo certo, negócio praticamente concluído. Praxedes deverá desembarcar no Rio de Janeiro nesses próximos dias para ser, de fato, esse quarto reforço do Vasco da Gama nessa janela de transferência. O Vasco já acertou, já anunciou, aliás, Maicon, Serginho e Medel, estará anunciando agora o meio-campo Bruno Praxedes, um jogador aí de 21 anos de idade, chega por empréstimo com opção de compra. Lembrando, importante falar, Praxedes não é um camisa 10, o Praxedes é um camisa 8. Lembra do Andrei Santos? O Andrei Santos atuava ali na posição de segundo volante, pisando na área. Jogador que sabe defender, mas tem qualidade com a bola no pé para chegar ao ataque, para quebrar linhas. Esse é o Praxedes. Um jogador, inclusive, que é considerado uma promessa e que o Vasco hoje busca trazê-lo para fazer com que ele recupere o seu bom futebol. Um jogador que não vem para mudar o nível do elenco, não é uma solução, passa longe disso. Mas em comparação com os atletas que hoje temos dentro do nosso elenco, é muito acima. Todo o respeito do mundo, é acima de Matheus Cocão, é acima aí do próprio Cauã Barros, que é um cria, ainda não está maduro para ser esse jogador que o Vasco deverá contar para o restante da temporada. É acima de Matias Galarza, então é um nome importante para compor elenco, é um nome importante sim, principalmente para essa fase que o Vasco vive hoje de reconstrução. Atleta que hoje, torcedor vascaíno, dos últimos anos, tem mais jogo na Série A do Campeonato Brasileiro do que o Vasco. Ele que estreou no profissional do Inter em 2020, de lá para cá já são 100 jogos com a camisa do Inter e da Red Bull Bragantino pela Série A do Campeonato Brasileiro em 3 anos. O Vasco isso não conseguiu. Então o Bruno Praxedes hoje é um atleta que nos últimos 3 anos jogou mais a Série A do Campeonato Brasileiro do que o próprio Vasco. Esse jogador aí que o Vasco procurou, avançou, está praticamente fechado. Resta realmente apenas a realização dos exames médicos, a sua chegada ao Rio de Janeiro para a assinatura do contrato. Um nome que me agrada sim para compor esse elenco. Outros nomes que o Vasco busca e inclusive define aí, ajusta os últimos detalhes antes da sua contratação. 2 atacantes, Abel Hernandes e Michael Santos. Quero começar inclusive pelo Michel Santos, um jogador jogador uruguaio de 30 anos de idade, que hoje atua no futebol argentino vestindo a camisa do Talleres de Córdoba. É centroavante, tem nessa temporada 24 partidas, 13 gols marcados e 5 assistências. Ou seja, o número de participação em gols por jogo que chega a 18, sendo que ele tem 24 partidas, um número muito bom, um número que chama bastante a atenção. E esse nome hoje tem negociações muito avançadas com o nosso Cruz Maltino.
O Vasco nesses últimos dias foi até o Tadieres, desejou aí, né, através de um contato formal com o presidente Andrés Fassi, a vontade de contar com o atleta, deixou bem claro esse desejo e iniciou as tratativas, iniciou as negociações. Outros clubes do futebol brasileiro, como o Bahia e também do mundo árabe, também se interessaram pelo Michael. Mas nessa manhã de hoje, o presidente do próprio clube argentino, o Tadieres, deixou muito bem claro que o desejo do Michael em vestir a camisa do Vasco está pesando em muito para a negociação se desenrole de uma maneira positiva para o Cruz Maltino. Em contato com o GE, o presidente Andrés Fassi disse assim, ó, abre aspas, sim, a oferta do Vasco é para comprá-lo, só sai dessa forma, confirmando as negociações. E ainda prosseguiu, estamos perto do acordo, o jogador quer ir para o Vasco, admira o clube, o Vasco da Gama e o Ramon Dias, o novo técnico do Cruz Maltino. Mas ainda prosseguiu, não está fechado, há 3 opções e o jogador prefere o Vasco da Gama. Vamos ver. O Vasco hoje está de fato muito perto das negociações e tivemos até novidades com relação a valores aqui a vocês. A expectativa é que os dois clubes cheguem a acordo muito em breve e já caminha para o desfecho final das tratativas. O grande entrave hoje é o seguinte, o Vasco, o Tadieres deseja a venda do atleta, como o próprio presidente Andrés Fassi deixou bem claro, o jogador só sai através de uma compra e o Vasco não queria comprar o atleta nessa janela de transferência. O Vasco hoje gostaria muito de tentar um empréstimo com opção de compra no final do contrato, assim como está fazendo com o Bruno Prachedes. Porém, o dinheiro da venda do Pedro Raul caiu na conta e o Vasco tem a expectativa de usar essa grana exatamente para fechar a negociação. O Vasco tem como expectativa pagar aí pelo atleta algo em torno dos 7 milhões de reais. Esse foi o valor oferecido pelo Cruz Maltino nas mãos do clube argentino. Realmente, nesse momento, o que falta é alinhar a forma de pagamento para fechar a negociação. Um contrato até o final de 2025, ou seja, irá assinar um contrato de 2 anos e meio com o Vasco da Gama. O mesmo vínculo que tem hoje com o clube argentino será com o Vasco da Gama. Hoje ele tem um vínculo com o Tadieres até o final de 2025, então não seria muito diferente da perspectiva de carreira para o jogador. E as conversas hoje de fato caminham para um desfecho. Os valores agradaram ao clube argentino. O Vasco pagará esses 7 milhões de reais pela contratação do atacante uruguaio, que atua no futebol argentino, de 30 anos de idade, Michael Santos. Ele que já deixou bem claro, como a gente trouxe aí, a intenção de vestir a camisa do Vasco da Gama, e a diretoria aí do clube argentino acatou ao pedido do jogador uruguaio. Então, grande chance aí realmente do atacante estar também desembarcando, assim como o Prachedes irá desembarcar no Rio de Janeiro nesses próximos dias. Michael Santos também deve estar chegando na cidade carioca para assinar esse vínculo contratual com o nosso Cruz Maltino. Um jogador aí goleador, um atleta que hoje é o principal artilheiro do Tadieres no futebol argentino, e um jogador que ontem já até te admiro aqui, te adianto, a gente trouxe na quarta Vascão e volta a repetir, não foi relacionado para a partida do Tadieres ontem. O Tadieres ontem enfrentou a equipe do River Plate pela Copa da Argentina, porém mesmo diante dessa importância, desse peso que tem o jogo, o Tadieres não relacionou o atleta pelas negociações com o Vasco. Então tudo indica que nesses próximos dias também esteja desembarcando esse camisa 9, né? Enfim, teremos um camisa 9 e, diferente do Pedro Raul, um camisa 9 maduro, experiente, 30 anos de idade, jogador já rodado, jogador já de calibre, e tem números que de fato impressionam. É jogador de River Plate no Uruguai, é jogador de Tadieres na Argentina, é jogador de Leganés na Espanha, Málaga na Espanha. É um jogador diferenciado que vai agregar muito a esse sistema ofensivo do nosso Cruz Maltino. E temos hoje um técnico na beirada de campo que ajuda muito nessa adaptação desses atletas sul-americanos. E para fechar, é claro, a parte do atacante, antes de entrarmos no grande assunto desse Fala Gigante, que é sobre Jorge Carrascal, quero falar sobre Abel Hernandes. Antes, porém, rapidinho, cara, vem aqui embaixo e se inscreva no nosso canal, ajude aí o nosso crescimento, ajude o canal do Gigante Vasco a chegar à marca dos 101 mil inscritos. Falta pouquinho, conto com você. O que temos a falar sobre o Abel? De fato, torcedor, é uma situação muito difícil de ser explicada. Porque hoje a situação é a seguinte: Abel quer vestir a camisa do Vasco. Seu empresário quer colocar o Abel no Vasco da Gama. Peñarol não quer a liberação do jogador. O Peñarol tem contrato com o Abel Hernandes, ou melhor dizendo, o Abel tem contrato com o Peñarol até o final de 2023. Porém, nesses últimos 2 meses, chegou uma proposta do futebol chinês para o Abel. Naquele momento, o Abel tinha o desejo de vestir a camisa desse clube do futebol asiático, mas o Peñarol não liberou. Então, com isso, o Abel chegou a um acordo com o clube uruguaio. Olha só, próxima proposta que chegar, eu estarei de saída. Eu quero sair se for uma proposta agradável.
Aí nesse último dia chegou a proposta do Vasco da Gama. E o Abel agradou-se da proposta, alinhou com o Vasco da Gama, tá tudo certinho, ajeitado entre Vasco e Abel Hernandes. Foi chegar para o presidente do Peñarol e falar: chegou a proposta, como a gente tinha dado o acordo em palavra, o acordo verbal, vou sair. Fechado? O presidente do Peñarol não liberou. E há esse entrave hoje. O Peñarol não quer liberar o atleta. Inclusive o presidente do próprio Peñarol se posicionou nessas últimas horas sobre essa situação, sobre a saída. O presidente do Peñarol, que é o Jorge Lindenberg, falou assim, ó, abre aspas: Peñarol não vai deixar Abel sair, não importa a oferta. Bittencourt, que é o empresário do jogador, quer prejudicar o Peñarol. A palavra dele não tem valor nenhum. Porém, como a gente trouxe, havia um acordo verbal entre as partes de que caso chegasse uma oferta, o Peñarol teria que liberar o Abel Hernandes. Então, com isso, o próprio empresário de jogador já deixa bem claro que tem tudo, né, no celular, conversas, áudios, e vai à FIFA para buscar a rescisão contratual por justa causa junto ao clube uruguaio para que o Abel Hernandes chegue ao Vasco. Visto tanto interesse hoje do empresário em tirar, né, o Abel Hernandes do Peñarol e colocá-lo ao gigante da colina. Então, o Vasco tem até o dia 3 de agosto para resolver essa situação. Diferente do Michel Costa, que o Vasco já alinhou com um atacante, já se alinhou com o clube argentino, que é o Talleres, já está tudo certo praticamente. O Vasco hoje tem tudo alinhado com o Abel, mas falta chegar ainda a esse alinhamento junto ao Peñarol. O Vasco não vai se envolver nisso, quer deixar toda essa resolução para o seu empresário e vai esperar, vai aguardar. Tem até o dia 3 de agosto, volto a repetir, para definir essa situação. O Abel não viria para ser o titular. O titular é o Abel Hernandes, onde o Vasco, o Michel Santos, perdão, onde o Vasco vai gastar dinheiro. O Abel é um nome para compor elenco. É um nome para ser esse atacante reserva, suplente. E que baita reserva, né? Para quem não sabe, se você não sabia, o Abel Hernandes é jogador de seleção do Uruguai. É um atleta de 32 anos que nessa temporada tem 19 jogos e 9 gols com a camisa do Peñarol. É jogador de Hull City, da Inglaterra. É jogador de Palermo, na Itália. É um jogador muito rodado, muito grande, muito maduro, muito experiente, de Copa América, de seleção, que ajudaria muito esse sistema ofensivo do Vasco. Porém, não é o titular. O titular que tem como objetivo vir para essa posição, camisa 9, é o Michel Santos. Então o Vasco não vai forçar. Já ofertou, já se alinhou com o empresário, já se alinhou com o jogador e vai olhar de longe toda essa situação. Aguarda, o Abel quer sair. Havia expectativa que ele desembarcasse, inclusive, na cidade de Carioca hoje. Ontem já se despediu de todo o elenco do Peñarol, com essa expectativa de que fosse realmente aqui para o Rio de Janeiro nessa tarde do dia 21. Mas até o momento não temos mais informações sobre isso. Ontem, inclusive, né, como está aparecendo aí na imagem a vocês, a própria página, a agência aí do jogador publicou essa imagem do Abel com um avião, dando a entender que ele estaria chegando ao Rio de Janeiro, porque ele quer vestir a camisa do Vasco. Mas há esse entrave ainda e a expectativa é que essa resolução venha acontecer nessas próximas horas. Então, nomes bons, nomes grandes, nomes que empolgam ao torcedor vascaíno. Para finalizar, falar, é claro, né, meus amigos, falar aqui com vocês sobre a situação envolvendo o colombiano de 25 anos de idade, Jorge Andrés Carrascal Guardó. Melhor dizendo, Jorge Carrascal. O nome, torcedor, que começou a sua carreira em 2015 vestindo a camisa do Milionários na Colômbia. Pelo seu grande destaque, logo chegou a Sevilla da Espanha, foi transferido para o Karpat da Ucrânia e veio para o River Plate no ano de 2019. Teve como sua grande temporada 2021, com 63 jogos com a camisa do clube argentino, 6 gols marcados e 5 assistências. Por isso, foi comprado na época pelo CSKA Moscou da Rússia, pelo valor de 6 milhões de euros, algo em torno dos 32 milhões de reais. Nesse momento, com 33 partidas, 6 gols marcados e 1 assistência na última temporada, ele está no mercado. Não quer mais vestir a camisa do CSKA Moscou, quer sair. E o clube russo aceita a sua liberação, por meio de uma venda. O Vasco se interessou na contratação do atleta. A informação que temos aqui a trazer a vocês foi a partir lá do dia 16 de julho, como está aparecendo inclusive aí nas imagens. Foi o Ekran Kinur, jornalista turco, que trouxe essa informação, que PAOK da Grécia e Vasco da Gama teriam iniciado uma corrida pela contratação do jovem jogador de 25 anos de idade. Eu trouxe essa informação inclusive no domingo a vocês, e é por isso que eu falo, cara, a gente não está aqui para brincadeira, a gente está aqui para fazer um trabalho sério. A gente trouxe essa informação no domingo com antecedência a vocês. E hoje, o Ekran Kinur trouxe uma outra informação sobre o Jorge Carrascal. A informação do Ekran Kinur é que o Vasco moveu uma oferta pela compra do jogador colombiano que hoje veste a camisa do CSKA Moscou. E qual a informação que temos sobre esse atleta? Torcedor, de fato,
O Vasco enviou uma proposta ao CSKA Moscou da Rússia para comprar 50% dos direitos econômicos de Jorge Carrascal. Qual é o valor dessa oferta, Lucas? 4,5 milhões de euros, algo em torno dos 22 milhões, 23 milhões de reais. Valor alto, um valor grande, um valor forte, que o Vasco vai investir para ter o seu camisa 10. Inclusive, informação que tivemos nesses últimos dias é que o Vasco já teria, né, esse camisa 10 encaminhado, um jogador sul-americano, aqui, né, da América do Sul, e que atuasse no futebol europeu. Esse nome é Jorge Carrascal. Vasco, torcedor, já te adianto, colocou essa proposta de 23 milhões de reais na mesa do CSKA Moscou. Aguarda uma resposta do clube russo, mas eu já adianto aqui a vocês, já tem exatamente tudo certo entre Vasco e jogador. O Vasco já acertou com o atleta as questões de valores. O Vasco já tem um acordo com o Jorge Carrascal e nesse momento está muito confiante de que vai conseguir andar e vai conseguir a sua contratação. Inclusive, nessas últimas horas, o jornalista Juan de Lima, um grande setorista do Vasco da Gama, confirmou que uma pessoa dentro do Vasco a ele afirmou que as negociações hoje estão caminhando para um desfecho bastante positivo. Volto a repetir, torcedor, o Vasco já tem tudo alinhado com o Jorge Carrascal. Quando eu falo alinhado, eu falo com relação a salário, eu falo com relação a tempo de contrato, já está tudo certo entre o Vasco e o jovem jogador colombiano de apenas 25 anos de idade, a grande promessa do futebol colombiano, é jogador de seleção colombiana, é um atleta aí que realmente é uma das grandes joias do seu país. O atleta hoje já tem tudo alinhado com a diretoria vascaína com relação a tempo de contrato e a questão salarial. Lucas, então o que falta? Falta o CSKA Moscou da Rússia dar o ok. Eu acho que espera nessas próximas horas de sexta-feira que esse ok, que esse sim do CSKA Moscou chegue para dar andamento à finalização das negociações e acertar aí a chegada do jovem jogador. Vasco colocou 4,5 milhões de euros na mesa do clube russo para a sua contratação. 23 milhões de reais. Vasco, meus amigos, chegando com o pé na porta. A grana pingou, né, Paulo Brax? A grana caiu, né, Luiz Melo? Que bom, tava na hora. Informações aí que empolgam. O Vasco, é claro, né, avançando por Jorge Carrascal. O Vasco muito perto, inclusive, de fechar com esse meio campo. Camisa 10 me empolga, cara. Fico empolgado. Teremos um camisa 10. Teremos um atacante argentino, uruguaio, de muita qualidade, que brilha hoje no futebol argentino, que é o Michel Santos. Teremos um reserva de qualidade, que é o Abel Hernandes. Teremos o Praxedes, que não é titular, mas, cara, é um reserva de luxo hoje no nosso banco. Então teremos um time, enfim, temos um técnico, cara. Que isso, que bom. Parece que o Vasco não cai. Se vir todo mundo que está sendo especulado, não, mas que hoje o Vasco negocia, o Vasco não cai. O meio campo formado por Gary Medel, por Jair, por Jorge Carrascal como camisa 10. Aí temos um camisa 9, que hoje é o artilheiro do campeonato argentino, que é o Michel Santos. Luco Orediano, que era o camisa 10 do Vélez, o destaque do campeonato argentino no ano passado, que o Ramon prometeu que vai recuperar o futebol. E um ponta de qualidade ali na esquerda, que seja Peck, Alex Teixeira, Serginho, não sei. Muda o nível do elenco, cara. O Vasco não cai, meu amigo. Sexta-feira que chegou com o pé na porta. Sexta-feira que anima ao torcedor Cruz Maltino. Tá animado, meu amigo? Coloca aí a sua opinião nos comentários. A gente fica por aqui, hein? Esse foi o Fala Gigante, apenas o segundo vídeo deste dia 21 de julho. E já, por volta das 8h30 da noite, retornaremos com o nosso Boa Noite Gigante. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem nosso vídeo. E como sempre falamos, saudações vascaínas.